Olá pessoal, vamos a mais uma dica. Hoje nós vamos falar sobre velocidades. Velocidade indicada, velocidade aerodinâmica e velocidade em relação ao solo. A gente recebe bastante questionamento sobre isso. Qual que é a diferença dessas velocidades, quando utilizá-las, enfim. Nesse vídeo nós vamos tentar responder a essas questões. Lembrando que esse assunto ele é bastante exposto no livro de navegação aérea por instrumentos e no livro de navegação aérea visual para piloto privado, ambos da editora Bianchi. Bom, pessoal, então essas são as três velocidades mais comuns que a gente utiliza em voo. VI, né, velocidade indicada, VA, velocidade aerodinâmica e VS, velocidade em relação ao solo. Aqui está a definição teórica, né, não vou fazer a leitura ao pé da letra. Importante a gente saber o termo em inglês, porque muitas vezes, principalmente no painel da aeronave, esse termo ele vem em inglês, não em português. Então, por exemplo, velocidade indicada é Indicated Airspeed, IAS, né, que é a velocidade que você vai ler, né, como o próprio nome já diz, é a velocidade indicada no instrumento da aeronave. Em seguida, nós temos a velocidade aerodinâmica, ou velocidade verdadeira, a VA, que em inglês é True Airspeed, TAS, que é a velocidade corrigida para os erros da densidade atmosférica. Então, à medida que a aeronave vai subindo, né, com o aumento da altitude, diminui a densidade do ar na atmosfera e aumenta a velocidade aerodinâmica, mesmo que a velocidade indicada se mantenha constante. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Em seguida, nós temos a velocidade solo, a Ground Speed, GS em inglês, que é a velocidade da aeronave em relação ao solo, e essa velocidade leva em consideração a influência do vento. Bom, vamos falar um pouco sobre a VA. A VA, pessoal, como eu falei, à medida que a aeronave vai subindo, ela vai aumentando. Então, nesse exemplo, nós consideramos uma velocidade indicada constante de 100 nós. Então, ao nível médio do mar, 100 nós equivalem a 100 nós de velocidade indicada equivalem a 100 nós de velocidade aerodinâmica. À medida que a aeronave vai subindo, a variação é de cerca de 2% a cada 1000 pés de variação em relação a V1. Né? Então, você subiu 1000 pés, acrescenta 2% em relação a V1. Esse é um cálculo simples, né? Você pode fazer um cálculo mais preciso através do computador de voo, e nas aeronaves mais modernas esse cálculo é feito através de um computador eletrônico, levando em consideração outras variáveis. Aí sim, nós temos um resultado bem mais preciso. Mas, principalmente no curso de piloto privado, a gente usa essa regra dos 2% e para a realização da prova, o computador de voo. Então a aeronave subiu para 5.000 pés, a VA passou para 110 nós, mais 10%. Né? 5.000 pés vezes 2%, né? 5 vezes 2, houve um incremento de 10% na velocidade indicada. E aí chegando aqui já subindo de nível, se nós estivéssemos a 20.000 pés, mantendo os mesmos 100 nós de velocidade indicada que tínhamos no nível médio do mar, a velocidade agora, a velocidade aerodinâmica, recebeu um incremento de 40%. Então ela passa a ser de 140 nós. Então você observa que à medida em que a aeronave vai subindo, a densidade do ar diminui e aumenta ao aumento da velocidade aerodinâmica. Agora vamos analisar a velocidade solo, a Ground Speed. Essa velocidade, na verdade, ela deriva da VA, da velocidade aerodinâmica. Ela é o quê? A velocidade aerodinâmica corrigida para os efeitos, né, para a influência do vento sobre a navegação. Então, o que acontece? Vamos analisar esse exemplo aqui que temos um vento calmo. Então, velocidade indicada, 100 nós, velocidade aerodinâmica, 120 nós, e velocidade em relação ao solo, também 120 nós. Por quê? Porque o vento está calmo. Uma condição neutra. Então a VA equivale, né, ela é igual à velocidade em relação ao solo. A velocidade em relação ao solo é igual à velocidade aerodinâmica quando o vento é calmo ou quando o vento é de través. Então se você está voando com vento de través, veja o que acontece. O vento está exatamente de través, ele não vai ter influência na velocidade de deslocamento da aeronave. Claro, a aeronave vai ter que fazer uma correção de deriva para manter a rota, né, a rota pré-determinada. No entanto, ele não vai impactar esse vento exatamente de través, né, de 90 graus, ele não vai impactar na velocidade em relação ao solo. Então, só lembrando, vento calmo ou vento exatamente de través, nós teremos VS igual
a VA. Bom, em seguida vamos analisar o vento já de proa ou de cauda. Se nós estamos recebendo um vento de proa, né, nós temos aqui a aeronave, ela está recebendo um vento de proa. O que vai acontecer? Esse vento vai segurar, né, o deslocamento da aeronave. Então você imagina um barco navegando e ele está contra a maré, né? Ele está navegando contra a maré. É óbvio que ele vai precisar fazer mais esforço, a velocidade de deslocamento dele vai ser menor, né? Então a mesma coisa ocorre com a aeronave, né? Se você está recebendo, vamos ver esse exemplo aqui, nós temos 100 nós de velocidade indicada e 120 de velocidade aerodinâmica. No entanto, a VS é de apenas 105 nós. Por quê? Porque essa aeronave está recebendo um vento de 15 nós de proa, o que vai impactar na velocidade de deslocamento em relação ao solo. Isso vai impactar também em quê? No cálculo de combustível da aeronave, né? Se você está recebendo um vento muito forte de proa, o tempo de voo vai ser maior e, obviamente, que o consumo de combustível vai ser maior. Então, por exemplo, às vezes você está fazendo uma rota para o sul do país, com a chegada de uma frente, tem uma corrente de jato bastante forte, né? Às vezes a gente pega ventos de 100 nós de proa, indo para o sul do país. Então é óbvio que isso vai impactar, né? Vai aumentar o tempo de voo e aumentar também o consumo. Então você deve se atentar durante os cálculos de navegação à influência do vento sobre o voo, né? Sobre a performance do voo. O vento de cauda, ele é uma condição favorável, né, ao voo em cruzeiro. Por quê? Nessa condição nós temos a aeronave com recebendo um vento de 15 nós de cauda, ou seja, está empurrando a aeronave, né? Então teremos velocidade indicada permanece a mesma nos três exemplos, a VA também é a mesma, a VS agora vai sofrer um incremento de 15 nós, então ela vai passar a ser de 135 nós, ou seja, o tempo de voo vai ser menor, resultando também em menor consumo de combustível, uma condição favorável ao voo. Se o vento de proa ele é uma condição favorável para o pouso e para a decolagem, para o vento em cruzeiro, obviamente que ele diminui a performance do voo, né? Você vai voar mais lentamente e vai gastar mais combustível. Então acho que aqui deu para a gente entender qual a importância do vento, né, durante os cálculos de navegação e a influência direta que ele tem sobre a VS. Então lembrando, velocidade indicada em relação ao instrumento, velocidade aerodinâmica ela varia com a densidade do ar, quanto maior a altitude, maior será a velocidade aerodinâmica, e a velocidade em relação ao solo, ela deriva da VA, né? No entanto, ela leva em consideração a presença do vento. Bom, uma das perguntas que a gente recebe bastante também é qual dessas velocidades eu devo utilizar em voo? Se são 3, qual que eu vou utilizar? Bom, a regra é mais ou menos essa. A velocidade indicada você vai utilizar para os cálculos de performance, são as limitações da aeronave, principalmente as limitações, né, quando o fabricante fala a velocidade máxima da aeronave é 340 nós. Ele se refere à velocidade indicada, né, da aeronave. Por quê? Porque não tem como saber como que vai estar o vento, ele não pode fazer uma previsão do vento, né, então ele utiliza a velocidade indicada como referência. Para performance também, para cálculo da V1, velocidade de rotação, a V2, é tudo em relação à velocidade indicada, né? A velocidade aerodinâmica, a gente vai utilizar ela nos cálculos de navegação, né? Afinal de contas, através dela a gente vai encontrar a VS e também a velocidade que você vai preencher no plano de voo, no campo lá de velocidade, aquela velocidade que você insere ali é a velocidade aerodinâmica. E a velocidade em relação ao solo é utilizada para a navegação aérea, para o cálculo de autonomia e alcance, né? Com base nessa velocidade, uma previsão do vento que você, durante o planejamento do voo, você tem uma informação sobre o vento previsto na rota. Com base nesse vento, você vai fazer o seu cálculo para encontrar a autonomia, né, do voo e o tempo de voo, primeiramente, para depois calcular a autonomia. Então, essas são uma regra básica, digamos assim, para as 3 velocidades. Bom, só lembrando também, pessoal, que eu esqueci de comentar antes da gente entrar aqui na parte prática, sempre que o controlador pedir uma redução de velocidade para o piloto, ele vai fazer em relação à velocidade indicada. Então vamos supor que você esteja mantendo 300 nós.
de velocidade na descida, e o controlador pede que você reduza essa velocidade para 250 nós, ele se refere à velocidade indicada da sua aeronave. Então você vai ter que ir lá e mudar a velocidade indicada, não a velocidade aerodinâmica, a velocidade em relação ao solo. E os procedimentos, as restrições que estão previstas nos procedimentos de subida, de chegada, de aproximação, também são sempre em relação à velocidade indicada. Então, se você tem uma determinada posição que pede que você passe com 220 nós ou abaixo, essa restrição é em relação à velocidade indicada. Tem apenas um procedimento no Brasil, que é o RNPAR do Rio de Janeiro, do Santos Dumont, que ele faz uma menção à velocidade em relação ao solo. Então, mas é o único procedimento que eu conheço, pelo menos aqui no Brasil, que faz menção à velocidade solo, né, a ground speed. Mas, como regra, né, todos os outros procedimentos, eles se referem à velocidade indicada. Bom, aqui a gente vai para a parte prática do nosso voo, do nosso estudo aqui, né, dessas dicas. Então aqui a gente tem uma parte do painel de um 737, onde tem as 3 velocidades. Então aqui nós temos a velocidade indicada, né, 250 nós. Essa aeronave está quase a 14 mil pés, então, obviamente que a velocidade aerodinâmica vai ser superior a esses 250 nós. E aqui nós temos essas informações. Então, TAS, né, True Airspeed, 305 nós. Aqui ele nos traz o vento. Você observa que a aeronave está se deslocando nesse sentido e ela está recebendo um vento de proa, né, a componente de proa. Ele tem um componente de proa. Então, a ground speed foi reduzida para 289 nós. Então, o que nós temos aqui? 250 nós de velocidade indicada, 305 nós de velocidade aerodinâmica e a ground speed de 289. Né? Então, todos os estimados que o computador faz, ele faz em relação à ground speed. Né? Por quê? Porque é a velocidade real, digamos assim, de deslocamento em relação ao solo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas. Caso você tenha alguma dúvida, mande e-mail para nós e lembre sempre de visitar o nosso site www.ebianchi.com.br. Então é isso aí, até um próximo vídeo.